um chamado, né? Eu gosto. Chamado. Eu falo assim, cada um tem o seu. As pessoas são individuais e a gente tem que aprender muito a respeitar a individualidade das pessoas. Quem né? quer aprender a vender... Hoje eu posso falar com toda a humildade do mundo. Eu entendo um pouquinho do riscado. A autoridade de verdade começa no domínio próprio. Ele lidera no setor comercial de uma empresa de tecnologia da educação. Antes de liderar equipes, precisou liderar a si mesmo. Hoje, ele compartilha como transformou disciplina em identidade, constância em resultado e evolução em estilo de vida. Nosso convidado de hoje é José Guilherme. Mas todo mundo consegue. Se você não consegue hoje, você vai conseguir amanhã. É um processo evolutivo. Olá, sejam muito bem-vindos! Pode Crer de volta, segunda temporada após 40 episódios do ano passado. Eu sou Mayra Dias, estou aqui ao lado do amor da minha vida, Celso Rodrigo de Carvalho. Tudo bem, Mayra? Tudo bom, que e você? Que bom estarmos de volta. Pois é, de casa nova, ambientação nova, visual novo e convidados novos maravilhosos que a gente vai receber. E você acompanhe tudo por aqui pelas nossas redes sociais. Hoje nós vamos receber um convidado que ele corre, ele não caminha com Jesus, ele corre. Antes de eu apresentar para vocês já devem saber, porque tem aí na thumb, né? Lógico que dá para saber, mas eu quero dizer que o Pode Crer é um podcast feito para empreendedores, feito por empreendedores, profissionais autônomos, profissionais liberais, que vêm aqui ser uma voz de Deus na nossa geração e inspirar você nos negócios, na família, com testemunhos maravilhosos do que Deus está fazendo na vida deles. E o nosso convidado de hoje tem história, hein? É isso aí, bastante. José Guilherme, seja bem-vindo! Tudo bem? Zé? Prazer estar aqui nesse primeiro episódio da segunda temporada, na Casa Nova, né? Ficou muito legal. E é um privilégio, uma honra e uma responsabilidade, né? Começar a fazer essa abertura dessa nova temporada, né? Que sejam muitas e muitas e muitas aí. Amém. Mas obrigado, um prazerzaço estar aqui hoje para poder compartilhar um pouco da minha história, da minha vida, falar um pouco de Deus, né? Que eu quase não gosto. Isso é bom demais. Bem-vindo, viu? Obrigado. Vamos pro presente. Temos presente nessa temporada. Ainda. Vocês vão se surpreender, porque o nosso patrocinador, o ano todo junto com a gente passado, e esse ano também, o pessoal da Invoga. Olha que legal, Zé. Que o Fábio, a Érica, toda aquela família. Eles fizeram questão de perguntar quem vinha participar para dar os shampoos, os condicionadores, tudo para o cabelo específico de cada convidado. Obrigada, viu, Invoga? Sigam a Invoga lá no Instagram, Invoga Cosméticos. Obrigado, Fabião. Um abraço para você aí. O produto dele é top. É maravilhoso. Agora podemos começar oficialmente. Ô Zé, então vamos começar com a nossa pergunta clássica do programa aqui, né? Que é o que vai nortear a nossa conversa. Como que você conheceu Jesus, Zé? Eu conheci Jesus de uma maneira muito peculiar, né? Vou contextualizar aqui. Eu venho de uma família que era católica, né? Aquela estrutura toda, pai, mãe, os filhos, né? E num determinado momento, quando eu tinha mais ou menos, acho que uns 14 anos de idade, a minha mãe descobriu uma traição do meu pai. E aí houve um processo ali de separação. Nesse processo de separação, meu pai saiu de casa e nós ficamos ali com a minha mãe. Meu pai era representante comercial, minha mãe era dona de casa. Apesar de ser professora, né, ela tinha feito algumas coisas ali, já alguns trabalhos, mas ela sempre cuidou de mim e da minha irmã ali. E ali, nesse momento, a gente começou a passar por um período, lógico, de dificuldades financeiras, né? E então nós tivemos que sair da casa que a gente estava e morar com o meu avô. Só que lá na casa do meu avô morava o meu avô, minha avó, minha tia e a minha bisavó. Então era uma casa pequena e aí foi uma situação ali complicada, né? E a minha mãe, nesse período, junto com a minha irmã, elas foram para a igreja. Eu não me lembro como foi esse processo, como é que elas chegaram
mas eu sei que elas iam numa igreja ali, e ali começou a conversão da minha mãe e da minha irmã. E esse período, até quando veio a minha, foram mais ou menos 17 anos, né? E foi um período muito turbulento. Por quê? Vocês imaginam, minha mãe, minha irmã e minha tia dormiam num quarto, em 2 camas de solteiro, uma para cima, uma para baixo, e eu tinha que dormir na sala. Depois eu vim dormir no porão da casa, era uma casa antiga, tinha alpendre e porão ali, né? E eu sei que elas começaram a frequentar uma igreja. E eu comecei a rebater tudo isso. Eu lembro que eu fiz períodos de brigas com a minha mãe, com a minha irmã, por conta disso, porque elas iam para a igreja todo dia. Mas eu não entendia, era aquela fome, né? Aquele primeiro amor, aquela coisa assim de entender, de conhecer. E eu acho que também um pouco daquela dor, daquele momento da separação, aí você encontrava um acalento, encontrava ali um ponto onde você poderia... Imagino isso, né? Que elas podiam ali ter esse momento assim de... Alívio. Alívio, exato. Essa palavra, alívio. E aí, eu falo que minha mãe é uma mulher de oração, porque foram 17 anos ali, firmes ali, porque você imagina, 14 anos, você está passando por aquele período de adolescência, é totalmente conectado no mundo, balada, tudo aquilo. Então, assim, eu brinco assim, ó, eu sou um case de sucesso para Deus. Eu sou um case de sucesso para Deus, porque quem olha o Zé Guilherme né, ali com 14, 15, 20 anos e olha para ele hoje e fala, não, Deus existe mesmo. Não é o mesmo, não é possível. Eu sou um case de sucesso. Então, assim, foi um período muito bagunçado da minha vida, né? Eu cheguei a um período que eu bebia todo dia. Nossa. Eu bebia todo dia e assim, eu fiquei acho que 1, 2 meses às vezes sem falar com a minha mãe por conta, né, que eu esse negócio de religião, de evangélico, de crente, eu era Paulo antes da conversão, né? Eu era contra totalmente ali porque o meu mundo era todo outro. E eu acho que também um pouco da revolta. Eu nunca fui um cara assim que expôs de uma forma agressiva os seus sentimentos, mas eu descontava de alguma forma em algo. E eu acho que ali, aquela dor da separação, de você não ter mais aquele núcleo familiar, como a gente tinha ali, né? Eu acho que então eu comecei a me revoltar, mas de uma forma mais branda, né? Eu falo assim para as pessoas, eu nunca fui para o caminho de drogas, né? Eu nunca fiz nada de errado, até porque eu tinha, de alguma forma, aquela base, né, de caráter, de princípios e valores que, de alguma forma, tinha ali dentro, né? Não do jeito que a gente hoje entende, mas tinha. Então, acho que isso segurou muito, né? Tanto a mim quanto a minha irmã. Então, aí eu comecei a trabalhar nesse período de quando meu pai falou, agora você vai ter que trabalhar, e eu não sabia fazer nada. E aí ele me colocou para trabalhar numa empresa de aviamento, chamava Nordeste Enxovais. Eu lembro direitinho, o seu Amadeu era ali na esquina da rua Pernambuco, ali nos Campos Elíseos. E eu fui para lá trabalhar. E ali começou o processo meu de tudo. Processo profissional, que eu sei que nós vamos falar daqui a pouco um pouco, da área comercial. E começou esse processo de conhecer Jesus. Por quê? Porque eu entrei ali e ali eu fui caminhando. Trabalhei em uma empresa de internet, trabalhei depois numa outra empresa, e eu fui chegar na concessionária, e aí eu falei assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida. Sabe eu preciso ir embora de Ribeirão, eu não aguento mais estar em Ribeirão, porque nada me preenchia. Nada me preenchia. Eu lembro que eu saía, eu chegava à noite, eu deitava a cabeça no meu travesseiro, eu chorava, com um vazio dentro de mim. Aí eu tenho um tio meu que mora no Pará, em Marabá. Eu liguei para ele, e ele tem empresa e tudo, falou, posso ir para aí? Ele falou, vem. Aí eu fui para lá. Fiquei lá, fui trabalhar com ele, mas comecei a trabalhar num restaurante, boate que a minha tia tinha. Fui trabalhar na noite. E vivi 4 meses ali trabalhando na noite. Num determinado momento, eu voltando para casa, umas 5 horas da manhã, eu comecei a chorar copiosamente. Aí eu falei para Deus assim, me leva embora que eu te aceito. Desse jeito, foram essas palavras. Deitei, dormi, na segunda-feira eu acordei, liguei aqui na concessionária onde eu trabalhava, para a gerente. E ela falou assim, eu falei assim, eu quero voltar para Ribeirão, me ajuda a me recolocar? Ela falou exatamente assim, a sua mesa está te esperando. Que Deus. Aí eu voltei para Ribeirão, fui no pastor Zezito, aí falei para ele assim, eu quero fazer a oração da entrega. Fiz ali com ele, e ali começou toda a minha trajetória aí.
Que legal. Né? Foi aí que eu me encontrei Jesus. Jogou o desafio para Deus e Deus te trouxe. Eu brinco assim, né? Como se Deus tivesse que me aceitar, né? Eu tenho que aceitar ele, né? Mas no meu entendimento foi aquilo. Então, exatamente ali, que startou nesse processo de separação, nessa dor. Passou-se muitos anos disso, né? Muitas coisas aconteceram, mas ali depois foi nesse momento que eu comecei. Isso foi em 2002, e aí eu entrei na igreja, hoje que é Voz, em 2003, antigamente era em Segec, me batizei em 2003 e estou aí até hoje lá. Que bem. Você já começou na igreja em Segec, não? Já. Já era ali? Já. Que legal. Estou ali naquele prédio ali já fazem 23 anos. Já. 23 anos, no mesmo lugar. No mesmo lugar. Zé quase cortou a faixa de inauguração da igreja. Um pouquinho mais eu estava ali. Já peguei já com o pastor Wilson lá, né? Que legal, Zé. Mas essa foi o início, o start de tudo. Ô Zé, você comentou da sua área profissional. Você já chegou ali para trabalhar no balcão do aviamento? Você já atendia, já era comercial? Não. Seu pai era representante comercial? Ele sempre trabalhou na área comercial, então acho que essa veia comercial veio dele, né? Hoje eu tenho 30 anos já de experiência de área comercial. Mas ali eu comecei a trabalhar no balcão, separando. A gente tinha uns saquinhos que separava, fazia os pacotinhos de botão. Aí eu ficava ali fazendo isso, né? Era um auxiliar ali. Aí eu fui crescendo ali dentro. Aí eu virei vendedor ali de balcão, né? Atendia o balcão, fazia venda, acompanhava o cliente pela loja, né? Ajudava. Aí tinha as vendas, os representantes também, né? Aí eu ajudava a separar, chegavam os pedidos, eu lá separava os pedidos, fazia para poder fazer um envio para fora, ou ali para os entregadores, que a gente atendia muito Ribeirão, né? Essas empresas de aviamento de Ribeirão, de Armarinho. Aí depois eu fui vender e entregar, eu fazia entrega, porque aí nesse processo todo eu tirei carta, aí eu fui fazer entrega também, né? E aí depois eu fiquei ali por um bom tempo. Aí começou toda a minha trajetória. De vendas. De venda. Nunca trabalhou em outra área? Trabalhei um tempo, sim. Porque ali eu fiquei ali em vendas ali, aí depois dali eu fui para uma empresa de internet. Aí eu fazia parte de contabilidade ali, eu ajudava nos boletos, porque a venda ali não tinha muito, porque era automático, né? Então, fiquei ali. Aí, dali, eu comecei a fazer direito. Aí, eu fui trabalhar num escritório de advocacia. Fiquei 5 anos trabalhando no escritório de advocacia enquanto eu fiz minha faculdade. E dali, aí sim começou efetivamente, porque eu fui para concessionária de carro, onde eu fiquei 15 anos trabalhando em concessionária de carro. Aí, depois de concessionária de carro, já tive representação comercial de produto químico, de torno, né, óleo para torno. Já trabalhei em empresa de iluminação. Que mais? Já vendi curso de inglês online. Já vendi curso de inglês online. Aí eu já trabalhei na representação mesmo, tinha outros produtos para usina. Deixa eu ver se eu não estou pulando e esquecendo de nada. Acho que foi isso mesmo. E hoje onde eu estou, né? Já fazem 8 anos na área da educação e da tecnologia. Mas tem uma experiência grande aí na área comercial, né? Já estou aqui pensando. Muitos anos já de área comercial. Quem né? quer aprender a vender... Hoje eu posso falar com toda a humildade do mundo. Eu entendo um pouquinho do riscado. Já vendeu de tudo. Já, e assim, venda no varejo, venda B2B, venda B2C, gestão comercial, porque assim, em 2 empresas eu fiz gestão. Teve uma empresa que eu fui gestor de 17 representantes comerciais. Legal, muito grande. Te dá uma experiência boa, né? Zé, e hoje você vende o quê? Hoje eu estou na área da educação, tecnologia, né? Na Moviplan. Já fazem 8 anos ali que a gente está nesse desafio aí, fazendo a gestão de canais ali, do mercado B2B ali, das escolas privadas e do mercado corporativo, né? É um desafio grande. Vou até te pedir, Zé, para explicar para o pessoal de casa, porque o produto que o Zé vende, já tive a oportunidade de trabalhar com ele lá, prestar serviço, é maravilhoso, né? Conta para o pessoal de um jeito fácil deles entenderem. É uma lousa interativa, né? Imagina essa TV aqui que você pode tocar nela, escrever nela, ela traz toda essa interatividade. É das soluções que a gente tem lá hoje, né? A gente tem um objetivo de melhorar a educação do país. E a gente entende hoje, por conta
dos alunos terem essa facilidade com a tecnologia, porque a gente fala que eles são nativos digitais, né? Então, são pessoas que já nasceram nessa era da tecnologia. Então, tem a facilidade. A gente vê hoje as crianças com o dedinho ali no celular, né? Então, eles estão integrados a esse universo do computador, do celular, do videogame. Então, hoje tem essa facilidade com a tecnologia. Então, eu brinco assim, que quando ele entra para dentro da sala de aula, que ele olha aquela lousa antiga de giz verde, aquela lousa verde com giz, não é o universo dele. Porque não tem aquela questão da imagem, da interatividade, do toque, né? Falta uma tela, né? Exatamente. Então, a gente fala que essa tecnologia, ela veio para ajudar como uma ferramenta do professor, porque o professor ele sempre vai ser o ponto principal da sala de aula, né? Ele detém o conhecimento e ele tem uma ferramenta hoje que vai potencializar esse conhecimento, a forma como ele vai passar esse conhecimento para o aluno. E para o aluno, vai ajudar o quê? A reter esse conhecimento. Então, essa interação, porque eu falo assim, hoje você trazer uma aula, vamos falar assim, de história, vou falar sobre as pirâmides do Egito. Você tem a capacidade de ali, na hora, com toque, você acessar a imagem das pirâmides, ou às vezes, através de algum aplicativo, você fazer um tour por dentro, né? Porque você fala, o Museu do Louvre. Existem formas hoje de você passear lá dentro, estando aqui dentro da sala de aula. Então, como é que você não retém esse conhecimento? Vai viajar para você ver. Uma viagem que você faz, você jamais esquece ela. Você esteve lá, né? Porque você esteve lá. Aqui te dá essa possibilidade. Legal. Aqui te dá essa possibilidade. Você tá naquele lugar, o professor ministrando, falando, trazendo o conteúdo ali, né? Eu lembro que vocês gostam de citar, e numa outra conversa você citou pra gente a pirâmide de Glasler. Isso. Que você fala assim, olha, quando eu falo, quando eu escuto, quando eu interajo, eu consigo ter uma maior absorção em cada um desses níveis, dessas faixas, você tem uma porcentagem maior de absorção por conta disso. Muito legal, né? Muito porque demais. Porque a teórica mesmo numa lousa, a absorção é muito menor do que ter uma experiência dessa tecnológica, porque né? você fica preso ali, ele vai estar escrevendo com giz, você não tem visualmente nada que possa te trazer uma atração, né? Você imagina assim, quando você está vendo aqui, vamos imaginar que aqui tem uma luzinha verde escrito pode crer aqui. Não fica visualmente atrativo como tá aqui, né? E nem é o que ele costuma ver, né? Exatamente. Então, assim, e o professor, muitas vezes, ele tem um pouco dessa objeção, fala, mas isso vai tomar meu lugar. De maneira nenhuma, nunca. O professor é o principal, o professor, ele tem um conhecimento. Isso é só uma ferramenta que vai ajudar ele a potencializar. Eu falo essa palavra potencializar porque é realmente uma potencialização do conhecimento dele. Vai mostrar isso de uma forma diferente e para o aluno ele vai reter. Por que que a gente pensa nisso? Por conta de ele fazer um Enem, fazer um vestibular, ele vai ter aquele conhecimento fixado ali e para o resto da vida dele, né? E hoje você está com equipe lá, né, Zé? Tem uma equipe lá, uma equipe bacana lá, tem os representantes, os vendedores internos, é um desafio grande lá, mas é gostoso. A área comercial é uma área que, assim, a gente fala que é um turbilhão de emoções, né? É uma montanha-russa, né? É um desafio diário, você tem que ter uma inteligência emocional e a corrida, né? Me trouxe muito isso, né? Essa resiliência, essa força, porque todo dia é muito não, é desafio, é concorrência. Só quem trabalha na área comercial sabe, né? O pessoal brinca, depois você vai ficando cabelo branco, não sabe por quê, né? A área comercial é trabalhar com emoção. Com emoção ou sem emoção? Na área comercial é sempre com emoção. Sempre com emoção, não existe. Não precisa. Emoção e pressão. Emoção e pressão. Emoção e pressão, né? Tem que ter a casca grossa para aguentar as pancadas do dia a dia. Mas é gostoso, Zé, porque é dinâmico. E você já começou a falar aí da corrida, conta aí como que chegou essa corrida. Essa corrida... E para quem não sabe, o Zé Guilherme é maratonista. Sou maratonista, e a corrida é uma coisa que eu sou apaixonado hoje. E ela chegou de uma maneira muito engraçada na minha vida, porque assim... eu sempre gostei muito de esporte, sempre fui um apaixonado por esporte. Meu pai era professor de educação física. Meu pai, ele faleceu, né, já faz alguns anos já, e ele foi professor de educação física, mas também sempre trabalhou na área comercial. E eu sempre gostei muito de esporte, porque ele me levava cedo para jogar bola, me levava com ele, porque ele jogava muita bola, ele sempre gostou de jogar muita bola, então eu comecei a gostar muito de futebol. E lógico que a gente começa a jogar bola, eu acho que é o primeiro esporte hoje que a gente tem contato aqui no nosso país, é o futebol. E ele me colocou para fazer aula de tênis, né? Então eu comecei a fazer aula de tênis também, paralelo, e hoje eu gosto demais, né? Gosto muito.
e sempre pratiquei muito esporte. Só que aí, no decorrer da vida, eu acabei casando e, junto a isso, a minha turma de futebol acabou desmanchando aquele horarinho que a gente tinha. E o meu maior parceiro de jogar tênis foi embora, que era o meu cunhado, o marido da minha irmã. Eles foram morar fora e aí eu perdi ele. E aí eu fui desleixando, fui deixando de lado, fui parando, e com isso você vai engordando, vai aquela vida mais sedentária, não fazia absolutamente mais nada. E eu me lembro que em 2019, um ano, logo, eu lembro que eu estava lá, já estavam rumores da pandemia já, né, daquilo tudo que aconteceu. E aí a Carolina falou assim para mim, eu estava em Maceió, de férias, ela falou assim para mim, na beira da piscina, não esqueço, nossa, eu não esqueço essa imagem até hoje. Aterrorizante. Ela falou assim, você vai voltar para Ribeirão e você vai procurar um médico e você vai fazer um check-up. Eu sou do nada. Do nada. Numa conversa, ele tava eu, ela e o Pedro ali. Para quem não sabe, Carolina, minha esposa, Pedro, meu filho. Um beijo para eles. Amo vocês. E ela falou assim, e aquele tom assim, ameaçador. Tipo assim, ou você vai dormir na casa da Olga, da cachorra. Ou você vai, ou você vai. Ou você vai. Eu falei, tá bom, eu vou. E aí eu cheguei em Ribeirão e eu fui procurar Mas você estava aparentemente, fisicamente gordinho? 16 quilos mais gordinho. Meu Deus. Mas eu sou pequeno, para quem não sabe, eu tenho 1,70 m, então isso parecia... O Wesley falava para mim que eu tinha uma bola de capotão na barriga. E aqui eu tava bem... aquela papa assim, né? E aí eu falei assim, não, beleza. Aí eu fui, procurei o médico, fiz o check-up, e aí no dia do retorno voltei lá para ele olhou para minha cara. Eu só tomando pancada. Ele olhou para minha cara e falou assim... O que você quer da sua vida daqui a uns anos? Você quer ver seu filho na faculdade? Você quer? Eu falei, claro, né, doutor? Eu falei, então acho bom você tomar um rumo na vida. Ele falou assim, então a glicemia está altíssima. Eu falei, doutor, mas é impossível isso. Deve ter algum erro aqui. Eu não gosto de doce, eu não ligo para doce, eu não como. Eu como doce, mas não é uma coisa que... Ele falou assim, como é que é a sua alimentação? Aí eu fui explicando para ele. Eu acho que eu não vou falar aqui porque eu vou ficar com muita vergonha, mas basicamente assim, era pão e refrigerante. Coca-Cola, salgadinho, pizza, hambúrguer. Era uma alimentação de criança. Ele falou, tá explicado. Excesso de carboidrato. Então os exames estão bem alterados. A maioria não estava fora, mas estava muito no limite. Triglicérides, colesterol, mas a glicemia estava altíssima. Ai. Gordura no fígado. Os exames do Zé ainda não tinham caído no penhasco, eles estavam na beiradinha ali, só esperando uma brisa. Não precisava nenhum vento forte. Aí eu falei assim, o que eu vou fazer agora? Aí eu falei assim, eu conversei com a Carolina, ela falou, você precisa pelo menos caminhar. Aí eu comecei a caminhar. Comecei a caminhar todo dia. Eu morava ali no Botânico, na esquina do raio ali. Aí um amigo meu falou assim, vamos correr. Eu falei, de jeito nenhum, de nada para lugar nenhum, ficar correndo, não vou. Aí eu fui ali no raio e comecei a andar ali. Aí um dia eu falei assim, eu vi uma empresa tá fazendo um evento ali de corrida. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou dar uma volta aqui, correr. Para quem não sabe, ali no Parque Raia, o percurso ali tem 400 metros certinho. Eu não dei conta de fazer. Eu falei, Era correndo? Competitivo, né? Era correndo. E 400 metros nem não é possível. Aí eu fui. Tentei uma vez, não consegui. Tentei a segunda, até que eu consegui uma. Aí fui 2, fui 3, e aí eu comecei ali a correr. Aí ele me chamou de novo, falou assim, vamos correr? Eu falei, beleza, vamos. Aí a gente procurou uma assessoria esportiva, em agosto de 2020. Esse processo de 2019 do médico até agosto de 2020, eu entrei para uma assessoria esportiva, por uma planilha, e porque eu achava que não era para mim. Falei, não como, mas assessoria esportiva é para todo mundo. E aí eu procurei a Porsani, do Lucas Porsani, meu amigo, um abraço para ele. Ele é a pessoa que, por trás de tudo isso hoje, né, de todas essas provas que eu já fiz, de todo esse processo evolutivo meu. E ali eu comecei. Em agosto de 2020 eu comecei, já vão para, agora em agosto de 2026 vão fazer 6 anos, já são 11 meia maratonas, estou indo para a segunda maratona esse ano, fiz uma maratona ano passado, um tempo assim que todo mundo fala assim, para a primeira 3 horas e meia, né? E uma prova assim muito desafiadora, que é a SP City, para quem
não sabe, é em São Paulo, e ela tem um percurso que sai do Pacaembu, vai até o Jockey, e os primeiros 21 quilômetros dela é muita subida, é muito difícil essa prova, é uma prova de muita resistência, e principalmente no final dela, que ela tem um percurso que é dentro da USP, porque assim, para quem não sabe, as provas, ela tem muita atração, né? Principalmente essa prova, então tem banda, tem cada lugar, ponto turístico de São Paulo que você passa, tem uma banda de rock, uma banda de samba, tem uma banda de orquestra sinfônica quando você passa em frente ao Teatro Municipal lá de São Paulo. E tem a torcida toda que fica ao longo do percurso, todo mundo incentivando. Quando você entra dentro da USP, não pode ter ninguém. Eles não permitem, é só os atletas. Então, mentalmente ali dentro é desafiador, porque é só você e você. E é o maior índice, a gente fala quando você quebrou na prova, que você não conseguiu. Então, muita gente quebra ali dentro. Então, é muito desafiador essa prova. Dá quanto o período? Ali está no quilômetro 36, mais ou menos, se não me engano. Ela está já no final. A hora que você sai da USP, você entra na avenida, já voltando ali para o Jockey, que deve dar mais uns 2 ou 3 quilômetros, se não me falha a memória ali. Então, ela está a gente fala assim que a partir do quilômetro 30 é onde realmente começa a prova. Porque ali você já não sente mais nada, ali onde começa, pode vir cãibra, dor, então você tem que lidar com isso. Eu falo assim, né? O Oscar Schmidt tem uma frase que ele fala assim, ó, a dor faz parte do uniforme do atleta, né? Então ali é muito desafiador a maratona em si, o ser humano ele não foi feito para fazer uma maratona. Se você vê vários podcasts, se você vê matérias falando sobre o quão ela é desafiadora por conta do seu corpo mesmo, você expõe seu corpo exige, ali, né? Mas eu falo que a corrida ela é muito mental, né? A corrida é extremamente mental. Eu tenho uma prova que eu fiz no Rio de Janeiro, estava extremamente preparado. Chegou no quilômetro 12, minha cabeça começou, você não vai aguentar, você não vai aguentar, você não vai aguentar, você não vai terminar. Se você vê no meu gráfico ali, você vai ver que tem uma queda grande. E a minha sorte ali é que um cara que eu nunca vi na minha vida, e a corrida ela tem isso, ela é muito integrativa, assim, as pessoas se autoajudam ali, é muito gostoso. Você faz muita amizade, muito network, é muito gostoso a corrida. Ele passou do meu lado e falou assim, levanta a tua cabeça, controla a tua respiração e vamos embora. Esse cara foi comigo até o final. Ele era um professor de educação física, ele estava com 3 alunos dele, e ele passou ali, olhou, me deu essa bronca, porque foi uma bronca, ele viu que eu não estava legal, eu abaixei minha cabeça e falou, levanta a tua cabeça e vamos embora. E ele foi comigo até o final da prova. Que legal, Zé. Muito mente. 100%. E a corrida é 100% mente. Zé, quantos anos você está? Eu quero falar até para o pessoal se inspirar. Gente, eu sei que vocês estão achando que eu tenho 22 anos, mas eu não tenho, eu tenho 51. E eu falo assim, e é legal isso daí, porque assim, ó, a corrida, o pessoal hoje lá da assessoria brinca, né? O pessoal fala, o vovô correr, eles brincam, eles me enchem o saco. Mas eles falam para mim assim, eu quero chegar na tua idade com esse teu vigor físico, correndo do jeito que você corre. Porque assim, hoje a gente... Eu falo assim, ó, tem muito menino de 25 anos aí que não dá conta. Mas é porque eu me cuido hoje, né? A minha alimentação mudou, eu me cuido, né? Com o meu sono, eu me cuido muito. Eu sou muito focado naquilo que eu faço, né? As pessoas falam muito isso. Quando eu pego para fazer, eu vou lá e faço. Então, assim, a corrida, ela me trouxe muitos benefícios. Eu sou muito grato à corrida. Por quê? Porque, assim, o meu sono melhorou, a minha disposição, o meu humor, meu condicionamento físico, a minha saúde, o meu eu de amanhã vai agradecer muito o meu eu de hoje. E eu falo que o esporte ele tem esse poder, né, de transformação. A pessoa que às vezes está com uma depressão, que está com algum problema de saúde, eu acho que o esporte ele tem essa capacidade de reverter tudo isso. A corrida, eu falo dela com propriedade, então assim, eu falo que eu conheço muitas pessoas que venceram câncer, que venceram outras doenças, que venceram a depressão através da corrida, né? Que correm hoje, que são exemplos de vida, exemplos de superação. Tem inúmeras pessoas que eu conheço que são do meu convívio ali, né, dos nossos treinos. Então, assim, eu consegui, graças à corrida, alcançar muitas pessoas. Eu posto muito mesmo, né, no Instagram, e eu tive muita resistência, inclusive de pessoas da família no começo, mas eu não deixo e não vou deixar de fazer isso, porque eu consegui. Eu tenho pessoas que me mandam, né, no direct ali, olha, eu comecei a correr por causa, vendo você, comecei a fazer uma atividade física, eu estava sedentário, eu estava com depressão, por conta dos teus vídeos, por conta das tuas postagens, aquilo ali é muito motivador.
Então, assim, você não tem noção tanto de pessoas que você consegue alcançar, né? Graças a esse advento da internet, né? Você consegue alcançar pessoas que às vezes você nem imagina e fazem essas pessoas a sair desse lugar e ter uma melhor qualidade de vida. Bendita Carolina, né? Ela foi uma parte aqui de agradecimento. Obrigado, né? Ela é uma guerreira. Só de me aguentar, ela já é uma Ô Zé, você estava comentando que sua alimentação mudou, disciplina mudou, mas mudou radicalmente? Radicalmente. Eu falo assim, você quer resultado diferente, você tem que fazer coisas diferentes. Então, vai ter coisas que você vai ter que abrir mão. Não adianta. Você vai ter que chegar um momento que você vai ter que tomar uma decisão. E já mas você não é atleta profissional, você fica aí, você dorme cedo, um monte de coisa que você faz aí. Tem necessidade disso? Tem. Eu não sou atleta profissional, sou atleta amador. Mas ou você faz bem feito, ou você não faz. Então, assim, hoje a minha alimentação, ela é muito mais regrada. Você então não come mais uma pizza? Você não come mais... Como? Claro, ontem mesmo, né? Eu comi pizza ontem. Final de semana, tomei Coca-Cola, né? Mas durante a semana, eu sou mais regrado. Eu era uma pessoa que não comia absolutamente nada de verdura salada. Hoje, eu como e muito. Então, assim... Tudo é uma questão do equilíbrio. Não é nem 8, nem 80. Então, assim, vou abrir mão. Não vou fazer mais nada, não tomo mais refrigerante, não como mais um... Eu amo comer hambúrguer, gente. É muito bom um hambúrguer, uma pizza. Eu sou apaixonado em pizza. Mas só que eu fazia isso de uma forma desregrada. Que nem eu cheguei a comer 8 filões por dia. Era 3 no café da manhã, 2 de sobremesa. Olha a loucura. 2 de sobremesa e mais 3 à noite com presunto, queijo ou com manteiga. Cara, comia pão de sobremesa. Assim? Então hoje eu como filão? Claro. Meu pãozinho com ovo de manhã, ali todo dia tem que comer aquele pãozinho com ovo. Cafezinho preto sem açúcar. Eu tomava açúcar com café, não café com açúcar. Chocolate, apesar de não muito, mas tinha. Então, assim, é questão de regra. Então, hoje, assim, eu sempre fui uma pessoa do dia, eu nunca fui uma pessoa da noite. Então, eu gosto de dormir cedo e gosto de acordar cedo. Então, isso potencializou mais ainda. Porque hoje, 8, 8 e meia, eu já tô dormindo, gente. Sim. Entendeu? Só que 4 e meia, 5 horas da manhã, eu já tô de pé. Principalmente terça e quinta e sábado, que são os dias de treino, eu acordo 4 e meia da manhã. 5 horas eu já tô lá, 5 e pouquinho eu já tô correndo. Vendo o sol nascer, que é a coisa mais linda do mundo, você ver o sol nascer. Isso é um privilégio quem corre. Então, assim, você tem que se abdicar de algumas coisas. Então, assim, fazer um exame cardiológico pelo menos uma vez por ano, ter se possível, uma nutricionista, um acompanhamento. Então, assim, tem que ter essas coisas, porque faz parte. Você vai evitar de se machucar. Eu faço hoje academia, exercício de fortalecimento. Faz parte. Tem que ser. Ô Zé, e na vida espiritual? A disciplina da corrida teve impacto na vida espiritual? Ou a disciplina espiritual contribuiu? Celso, tudo. Eu falo assim que está tudo interligado. A vida espiritual, a vida profissional, a vida familiar, o esporte. Eu tenho uma base assim, eu falo assim, é Deus, família, saúde, trabalho e amigos. Como diz o Jorge, o dele lá, eu respeito o meu, ele é um pouquinho mais profundo e não inverte essa ordem, entendeu? Então, assim, tá tudo interligado. Porque se você trabalha o seu corpo, você automaticamente, quem trabalha o corpo fortalece a mente. Eu tenho essa frase. E aí, quando você está com a sua mente fortalecida, você tem capacidade de realizar muito mais. A vida espiritual, ela também precisa se tornar um hábito. Tudo na vida precisa se tornar um hábito. Você precisa começar a forçar a ter ali rotinas que elas vão virando hábitos. E a vida espiritual, ela faz parte de tudo isso, né? Você ter um tempo de devocional, de leitura da palavra, um tempo de oração com Deus, você precisa criar. Porque a gente tem, como ser humano, a gente tem o hábito, muitas vezes, de começar e não terminar. A gente começa a fazer uma coisa, de repente a gente se distrai. Então a gente precisa ter uma rotina e começar a focar, a fazer isso. Não, eu vou acordar tal horário e vou fazer isso. Porque às vezes você fala para a pessoa, vai fazer uma atividade física. Mas eu não tenho tempo. Vai fazer isso. Eu não tenho tempo. Não. Todo mundo tem 24 horas. Aí que entra a força mental e o foco seu. Então eu vou acordar, mas eu acordo 4 e meia da manhã para fazer a minha corrida, porque eu tenho que trabalhar. Então... é um sacrifício.
Então tem que fazer. Então quem dá desculpa não dá resultado. Boa. Quem dá desculpa não dá resultado. Então assim, eu preciso... Cara, acorda mais cedo, vai lá, faz a tua academia, volta, toma o teu banho, você vai ver que você vai voltar endorfinado, você vai trabalhar melhor. Ou então Eu não gosto de fazer à noite. Por muito tempo eu fiz à noite, mas eu prefiro fazer de manhã. Mas assim, eu vou tirar 10 minutos para poder ler a Bíblia. Cara, acorda mais cedo. Ou então faz um horário que você consiga fazer. Então você tem que ter uma rotina para tudo. Pro trabalho, para a tua vida espiritual, para o teu esporte, para a tua família. Outra coisa que eu falo, a minha vida do esporte não atrapalha o meu convívio com a minha família. Na hora que eu chego em casa, eles nem acordaram ainda. É verdade. Legal. Sábado você corre? Corro. E eles estão lá quietinhos. A hora que eu chego em casa, é 8h30 da manhã, eu tô chegando em casa, dependendo quando o volume é muito grande, um pouquinho mais tarde, no máximo 9 horas. Eles estão acordando, eu não atrapalho, eu não deixei a minha família de lado para fazer isso. Então é um equilíbrio, é um controle de tudo, é fazer tudo certinho, dá para fazer tudo. Dá para ter tua vida com Deus, dá para fazer um esporte, dá para você trabalhar, dá para você ter o tempo com você mesmo. É só uma questão de adequar a sua rotina. Tem que fazer ajuste e elencar prioridades. Tem. E tudo isso, voltando, está tudo conectado. Está tudo conectado. Porque você trabalha o seu corpo, você trabalha a sua mente, você tem a sua vida espiritual, você tem o teu trabalho e você vai conectando todas essas áreas. Uma área vai ajudando a outra e está conectada à outra. Até porque eu sou uma pessoa só. Eu tenho que ser essa pessoa em tudo isso, entendeu? E tudo isso que eu faço vai estar ajudando a essa pessoa aqui e ela vai estar devolvendo para cada uma dessas áreas uma parte melhor minha. Legal. E o seu filho está correndo junto já, Zé? Eu vi um dia no seu Instagram que você colocou lá que ele foi acompanhar um treino. Ele é uma figura, cara. O Pedro está com 12 anos, ele é um menino assim... Eu sou suspeito para falar dele, né? Mas ele é uma figura. Ele é ficcionado por futebol. Ele gosta, entende de futebol, mas ele falou assim, pai, eu quero um dia correr com você. Aí já foi uma vez ele foi de bicicleta e eu fui correndo, só eu e ele. Eu tenho muito esses momentos com ele, eu falo que é o dia dos meninos, que eu acho que é importante o pai ter, né, trazer essa paternidade, essa masculinidade pro menino desenvolver ele, né. Então aí ele falou assim, vamos. Aí eu fui um dia treinar, ele foi comigo, ele ficou lá, porque a assessoria a gente tem uma estrutura lá, né, que fica lá, então eu levei ele, aí ele ficou lá com o pessoal, a turma ama ele de paixão, e aí no final do treino eu falei assim, eu vou desaquecer 2 km, vamos comigo? Aí ele foi, e ele correu os 2 km comigo, lógico, eu fui devagarzinho ali no ritmo dele, mas ele gosta, mas a corrida com ele, para mim, me tornou um problema, sabe? Porque às vezes ele fala assim, pai, vamos descer para jogar bola? Eu falo, filho, papai tá tão cansado. O quê? Um cara que corre 21 quilômetros, corre uma maratona, falar que tá cansado, ele tem essa. Mas ele gosta muito de esporte, então assim, todas as viagens que eu faço, quando eu tenho uma prova fora, eles vão comigo. Então eu uno, mais uma vez, a corrida, o esporte com a família, então é uma viagem que a gente faz de passeio, então eles estão lá comigo também, me apoiando. Então é muito gostoso, cara. A corrida eu sou... muito bom. E o Pedro já começou melhor, né? Porque você não conseguiu correr 400 metros. Ele já conseguiu 2. Com 12 anos, já tá na frente. E ele tem muito isso. O Pedro é uma criança, eu falo que ele é diferenciado porque assim, ele é muito também firme naquilo que ele se propõe a fazer. Pra você ter uma ideia, ele tá com 12 anos, já fazem uns 4 anos. O Pedro estuda sozinho. Eu não sento com ele para estudar, nem a Carolina. Ele faz tudo sozinho. E é um excelente aluno. O ano passado, gente, é verdade isso. Eu falo, as pessoas não acreditam. Ele leu, eu vou falar um número aqui, eu posso estar errando ali, mas perto de 60 livros. Meu Deus, no ano? Ele tem um hábito. A gente criou, e eu falei para ele, eu já falei para ele, se você bater sua meta esse ano, eu dou uma camisa de futebol para você. Ele gosta muito de ler, a gente criou esse hábito dele, assim, eu gosto também, né, eu leio muito, a Mayra sabe disso, a gente troca muita ideia sobre livros. Anotação de livro, ele anda com um caderninho. Eu anoto. Todos têm os eu gosto muito. Ali. A leitura, ela te traz vocabulário, ela te traz conhecimento, ela traz repertório, ela traz muita coisa. A gente, né, que é comercial e gosta de falar e tem esse dom, né? Então a leitura ela ajuda demais. Eu gosto muito de ler. E eu sou muito curioso também, eu gosto muito. Já aproveita e já deixa uma indicação pro pessoal boa. aí. O que você leu ultimamente, que você falou, isso daqui, mais gente precisa ler. Eu sou muito ruim com o nome, mas tem um livro que eu li que eu acho que é fantástico, já faz um tempo já, que é um livro que fala sobre a Disney.
sobre o processo de... O modelo de atendimento de atendimento da Disney. Eu não vou lembrar o nome. Ele é uma capa azul. Eu tenho lá em casa, eu já li 2 vezes. Eu sempre leio esse livro. Esse livro para desenvolver os modelos de atendimento nas empresas, né? Eu acho que é... Como é que o jeito Disney de encantar. Eu acho que é isso. O jeito Disney de encantar. Esse livro é fantástico. Leio. Eu tenho muitos livros lá, muitos livros legais. Mas esse livro me chamou muita atenção, muito legal. Porque ele é relatado por um cara que trabalhou na Disney por muitos anos, e ele trabalhava nos Estados Unidos, e ele foi chamado a ir para a França para desenvolver a Disney lá em Paris, e aí ele conta a experiência porque ele trabalhava de jeito com o americano, na hora que ele vai trabalhar com o francês, cara, é muito legal esse livro, Vale a Disney a pena. É referência, né? Em modelo de atendimento. De atendimento, de qualidade, como é que fala? Eles são, experiência ao cliente. Não só de experiência, mas assim, a qualidade do atendimento deles, né? A excelência deles ali, né? Não tem um papelzinho na rua, não pode ter nada assim. Eles de madrugada vêm fazendo tudo ali. Cara, eles são impecáveis. Eles são impecáveis. Leiam esse livro. Da Disney. Esse livro me lembra como que foi, você falando do Pedro, tudo me traz à memória também. O meu pai, ele tinha um restaurante, né, francês, em São Paulo, e aos 7 anos ele falou assim, ó, o papai faz a comida e o papai vai às mesas para ver se o cliente está gostando do atendimento. E eu quero que você vá junto comigo. Foi, olha, a primeira vez que rompeu o meu chamado de comunicação e de atendimento. Ele estava me ensinando o modelo de atendimento dele já, um cara sem estudo, pensa. Sim. E ele fez assim, vamos lá comigo. Eu fiz assim, não pai, eu tenho vergonha. E aí ele falou assim, o quê? Você é um bicho do mato? Imaginei uma capivara, né? Literal, criança, 7 anos. Eu falei, eu não, dele, então vem cá. E aí ele narrou para mim o modelo de atendimento. E fez assim, o papai vai pedir licença. Aí o papai vai falar, oi, boa noite, como é que vocês estão? Gostaram do prato? Eles vão falar, eu vou falar que bom. O que eles falarem eu vou adaptar ali. Depois a gente fala bon appétit, que era francês. Sim. Pede licença e sai. Ele me deu um modelo de atendimento, virou minha carreira na consultoria de emprego. Tá vendo? E é engraçado porque assim, você tá falando uma coisa, eu era extremamente tímido. Tímido? Meu Deus, mas muito tímido, você não tem noção. Tímido daquele de esconder falar, né? Na barra da saia da mãe, assim. Olha só. E eu não sei que momento que virou isso na minha vida, eu não sei, mas eu era muito tímido. Mas assim, pegando esse gancho, eu falo assim, lidar com pessoas não é fácil. E hoje a gente vive num mercado onde você tem de tudo, né? Você tem de tudo. Então, eu falo assim, a gente não tem que inventar, a gente tem que pegar algumas situações e melhorar. Isso não é errado. Ah, eu vou pegar então o atendimento do meu pai e vou melhorar ele. Isso é o certo, porque a gente tem que ser disruptivo, a gente tem que pegar onde a gente vai se sobressair hoje. É justamente isso, fazendo o diferente. Pegando uma ideia, melhorando ela e colocando ela. Ah, mas você está roubando. Não, eu não estou roubando mesmo. Eu estou olhando algo que é legal, que é bom, e estou fazendo a minha versão dela, no meu entendimento, para aplicar no mercado ali, ou no restaurante, ou onde for. Isso é muito legal. Então, assim, essa questão da comunicação, ela faz muito parte disso, e eu sou apaixonado por isso, né? Hoje eu falo assim, a minha mulher fala assim pra mim, você não pode ver o microfone na frente. Eu falei, eu não posso mesmo. Gosto do microfone e de uma câmera que você não tem ideia. Mas porque a gente tem esse chamado, isso é um chamado, né? Eu gosto. Eu falo assim, cada um tem o seu, as pessoas são individuais, e a gente tem que aprender muito a respeitar a individualidade das pessoas. A minha mulher, por exemplo, ela tem pavor disso. Ela não gosta de aparecer, ela não gosta de subir num púlpito para falar, ela não tem isso. Mas coloca ela para sentando com uma pessoa, para conversar, para ajudar, para falar, para ouvir. Ela faz isso com uma maestria que eu nunca vi na minha vida. E eu não consigo, eu travo. Agora, eu falo isso, ela fala assim, mas você é muito... você precisa ser mais humilde. Não é questão de humildade, é uma questão de uma realidade. Se você me der um microfone, eu brinco, né, num estádio lotado, eu vou estar ali, vou falando como se eu tivesse... Como eu estou conversando aqui com vocês. Mas é algo meu, é algo meu. Eu gosto disso, é algo que eu tenho prazer nisso, né? E eu falo assim, a minha vida... me trouxe até Deus, e eu sou muito grato por ter conhecido Jesus, por ter conhecido. Antigamente eu tinha muita vergonha de falar nisso, eu não falava,
Hoje eu não tenho o menor problema, porque me ajudou de um tanto, e através da minha vida eu consegui ajudar tantas outras pessoas, e através do esporte, inclusive, levar pessoas a se reconectarem com Deus, a poderem frequentar uma igreja, que hoje eu tenho prazer e me sinto assim, quase que numa obrigação de poder, quando eu tenho oportunidade, de poder falar, né? De Deus e das coisas, né, que Deus também fez na minha vida, e eu sei que pode ajudar outras pessoas. A gente tem que ajudar essas pessoas, né? É muito bom isso. Ô Zé, você falando agora, eu lembrei, voltando um pouquinho no que você já contou aqui, da sua experiência na corrida. Ao mesmo tempo que a corrida é um esporte individual, porque não é um esporte coletivo, você não depende de outras pessoas para competir, é você com você mesmo. Como que você consegue ter essa interação que você falou com outras pessoas e dar seu testemunho ali durante a corrida? A assessoria, ela é um grupo, né? Então, todas as assessorias, elas se reúnem determinados dias da semana, então vão ali 14, 15, 20, 30, às vezes 40 pessoas estão ali. Então, você acaba tendo convívio com essas pessoas, você acaba formando núcleos de amizade ali, né? E não só com a minha, mas como outros. Então, por exemplo, a gente treina toda terça-feira e quinta-feira ali na City, naquela avenida City ali da City Pão ali, aquela avenida sem saída ali. Então, você vai correndo com grupos, você vai formando seus grupinhos, porque cada um corre num ritmo diferente. Então, você começa a correr com grupinhos que correm no seu ritmo ali. E quando você está correndo, você está conversando. E ali, as pessoas vão conversando de tudo. Então, às vezes você corre só você e uma pessoa, ou corre mais, mas geralmente, nas vezes que eu tive essa oportunidade, estava correndo com uma pessoa. Então, às vezes, você vai criando amizade, vai criando um pouco de intimidade, vai criando abertura para falar de alguns assuntos. Então, a pessoa chega e fala, poxa, eu tô com um problema aqui, não sei o que lá, e ali dá abertura. Eu sou uma pessoa que, assim, eu tenho isso comigo. Eu respeito demais os limites. Então, eu não sou aquela pessoa invasiva que fica querendo colocar as coisas goela abaixo. Então, vai me dando abertura, eu vou falando. Vai me dando abertura, eu vou falando. Eu vou ali ajudando, ministrando com aquele conhecimento, com aquilo que eu tenho de conhecimento, né? Então, eu acho que aí eu consegui alcançar muitas pessoas ali e ajudar muitas pessoas ali através dos meus testemunhos, através daquilo que eu carrego dentro de mim. Eu falo assim, eu sou um porta-voz de Jesus. Eu volto a falar, muitas vezes eu tive vergonha de falar isso, hoje eu não tenho mais, porque isso é algo muito, é um privilégio você ser um canal hoje para as pessoas, para poder ajudar, para poder apoiar, né? Então, nessas conversas, a gente consegue alcançar muitas pessoas ali e ajudar muitas pessoas. O Zé é uma voz na corrida. Exatamente. Nós precisamos fazer um grupo lá na igreja, né? Aí que eu ia chegar. Aliás, você da Igreja Voz, que gosta de esporte, que pratica esporte, me ajuda aí, vamos fazer esse movimento. É isso que eu ia te perguntar. Quando vai sair o Voz Running? Você sabe que nós já criamos. A Voz já teve. Já teve, nós já criamos um grupinho ali de WhatsApp, tá meio tímido ainda, nós precisamos melhorar, né? Tô sabendo que o Jojo tá junto. O Jojo já correu comigo, meu parceiro ali. Às vezes a gente vai lá de domingo, corre. Tem mais gente ali na igreja. Não, viu? Você tem que muita. Corre, cola no Zé. Vamos fazer esse evento esse ano ainda. Vamos fazer um movimento do esporte ali dentro, trazer todo mundo para dentro ali, fazer uma caminhada, uma corrida. Porque as pessoas falam assim, mas a corrida não é para mim, eu nunca corri. Começa caminhando, assim como eu. As pessoas não sabem o poder que elas têm dentro dela de superação e de transformação. As pessoas falam assim, eu não vou conseguir nunca correr. Vai, todo mundo consegue. A mente, ela é um negócio assim que ela trava demais a gente. Mas todo mundo consegue. Se você não consegue hoje, você vai conseguir amanhã. É um processo evolutivo. Melhoria, diminuição de peso, tudo. Todo mundo consegue correr. E o dia que experimenta, eu vou falar, olha, é uma sensação... não tem igual. Às vezes é um chamado que está ali adormecido, né? Sim. Você está falando, me veio à mente aqui um clássico do cinema, assistam, Carruagens de Fogo. Muito legal. E o personagem, ele realmente tem esse chamado, e ele fala para a esposa dele. Muito legal, ela, muito ali, legal. Implicando um pouco com ele sobre a corrida, e ele fala, mas quando eu tô ali, eu sinto que Deus me chamou para fazer isso. Parece que eu tô dando o meu melhor, o que eu nasci para fazer. Exatamente. Então, às vezes, está ali desativado, e você começa a correr, e isso é ativado. Sim, mas você é capaz de fazer qualquer coisa. Basta você começar, A gente tem uma mania de se acomodar demais, né? De viver numa zona de conforto, de proteção,
E aí, quando a gente rompe isso, que a gente sai dessa zona de conforto, dessa zona de proteção, a gente fala assim, cara, eu não imaginava que eu era... Quando que eu ia imaginar que eu era capaz de me tornar um maratonista? Quando que eu ia imaginar isso? Cedo, hein, Zé? Não foi cedo. Não, eu fiz uma maratona agora com 50 anos, e num tempo assim que eu falo assim... Então, assim, e isso serve de inspiração. As pessoas, é legal isso. E a gente, lógico, a gente tem que, eu falo de tudo isso, mas a gente tem que tomar cuidado, lógico, com o nosso ego, com a nossa vaidade, e eu me policio muito nisso. Porque a gente se deixar, a gente acaba se, né? Vai descendo. Isso não é legal. Mas é legal você saber que as pessoas olham para você e se inspiram em você. Isso dá força para você continuar fazendo mais. Né? Então, assim, quando você pega o grupo de pessoas hoje com 25, 30 anos que olham para você e falam, cara, eu quero ser igual a você, eu quero chegar na sua idade igual a você, isso é muito gostoso. Isso é uma loucura. Você fala assim, quando que eu pensei que eu poderia chegar nesse lugar? E as pessoas olhando para você, os jovens hoje, você sabe que no Brasil tem uma pesquisa que saiu agora, diminuiu em 43% o consumo de bebida alcoólica e os jovens estão trocando a balada pelos encontros de manhã para correr. Vocês sabiam disso? Maravilha, né? Então, assim, e eu faço parte no meu grupo ali. Ah, Celia, mas é só seu grupinho. Mas tá bom. Eu fazendo o meu, outro fazendo o dele, de repente a gente vai alcançar uma multidão de pessoas. Boa. E muda hábitos, né? Troca os hábitos. E aí eu volto. Por isso que o meu Instagram tá lá, né? Posso dar meu Instagram? Claro, José _Guilherme _Quintino, José Guilherme Quintino. Siga lá, você vai ver lá. Tem uns videozinhos lá. Você vai se inspirar e eu tenho certeza que você vai começar a fazer o esporte. E a gente tava brincando nos bastidores aqui antes de começar, né? Eu tô lá, eu acordo, vou tomar café, já olho o story do Zé, ele já correu. já, com certeza. 7 horas da manhã, o Zé já terminou de correr, já. Com certeza. E assim, ó, uma coisa que é muito importante. Correr não é chegar, colocar um tênis e sair correndo, tá? As pessoas hoje, às vezes, procuram uma pessoa experiente para ajudar, para você não se machucar, para você... Porque às vezes você sai correndo, você se machuca, você desiste. Quando você procura um profissional, você vai ter uma planilha, você vai evoluindo, ele vai te dando ali condições de você evoluir, e ali é gostoso. Quando você vai evoluindo, você vai tendo mais prazer e mais vontade de fazer. Então, assim, eu acho que tem que ter esse cuidado todo, né, de fazer um fortalecimento, de procurar saber, né? Para não machucar, né? Tem que ter. Tudo que a gente faz. Exatamente. Faz a distância errada para um primeiro até momento, a questão da né? alimentação, que é muito importante, questão da hidratação na hora que você está correndo, o horário de você correr. Eu vejo muita gente, às vezes, correndo na hora do almoço. Tem que ter cuidado. Esses dias a Carolina falou, cara, eu vi um cara que estava meio gordinho com moletom correndo ao meio-dia. É errado isso. Então, assim, você ter lá os seus suplementos para você tomar durante as suas corridas, as provas, certinho, né? Porque hoje tem muita coisa, tem gel de carboidrato, tem cápsula de sal, tem muita coisa que ajuda, né? Para não dar uma cãibra, para você ter ali uma energia. Então, tem muita coisa que você precisa aprender para poder praticar o esporte e praticar, né, de uma forma que não vai te trazer nenhum prejuízo físico ali, né? Legal. Ô Zé, você comentou que você vai para outra maratona, você já está no ciclo. Não entrei ainda. O ciclo da maratona, ele funciona, eles são 16 semanas, 4 meses, né? Então a gente está num período agora que é de base, né? Esse período de base agora, que a gente está, inclusive agora eu treino de terça, quinta, sábado e domingo. Então são 4 dias, né? Esse período de base. Aí eu vou entrar, a maratona é em julho, então 4 meses antes eu entro no período do ciclo da maratona, que aí os volumes vão lá em cima, né? A gente tem vários tipos de treino. Tem o tiro, tem o ritmado, tem o longão, que são os nomes que a gente usa ali para cada um, né? Então são estímulos diferentes. Então agora eu tenho um estímulo durante a semana que a gente tem um treino um pouco mais forte por tempo, por exemplo, são 3 blocos de 10, com 2 km de aquecimento, 2 de aquecimento. E aí no final de semana tem o longão, que nem sábado agora eu fiz 22 e ontem não, né? Vai no ar. Olha eu falando. Mas no sábado e no domingo. Então eu fiz 22 no sábado e 9 no domingo. E aí, no ciclo da maratona, vai mudar um pouquinho isso. Então aí no sábado vai chegar no máximo até 36. Então são os treinos mais longos. Então são 4 meses, 16 semanas até chegar na maratona. Então vai preparando para isso daí.
Deu vontade de correr uma maratona, Mayra? Olha, tô pensando, mas não é muito meu perfil, não. Não é o meu chamado. Não é o meu chamado. Prefiro musculação. Mas aí, isso é uma coisa legal. Cada um tem um esporte, o beach tênis, o futebol, o vôlei, o basquete, a musculação, a natação. Eu tô começando na natação de vez em quando, é gostoso também. Eu vi esses dias, aproveitando aqui, né? O pessoal fica falando, você vai virar um triatlo. Eu falei, nunca digo que não. Mas era isso mesmo que eu ia te perguntar. Eu tenho vontade. Quando eu vi tenho vontade. É que o triatlo, ele exige um período muito longo de tempo, né? Mas eu tenho vontade ainda de um dia experimentar. Eu comecei a natação aí, tenho dado aí umas braçadas ainda meio, tô engatinhando, né? E vamos ver, quem sabe? Quem sabe? Nunca digo que não. Esse ano vai o ciclismo. Então, vamos ver. Eu não tenho bicicleta ainda, então eu preciso primeiro fazer um planejamento para ter uma bicicleta para depois. Cadê os patrocinadores? Aí, ó, quem quiser. Bicicleta aqui, ó. Já dá as medidas. Quanto que você mede? Qual que é seu peso? 1,70 com 69 quilos. Pronto, vamos transformar o maratonista num triatleta. Com a speed aí, ó, já começamos, né? Mas é gostoso. Ô Zé, conta pra gente, tem algum versículo que marcou a sua vida? Eu tenho que deu uma virada de chave? Tenho. Esse foi uma pessoa, em algum momento, ela, pra mim e pra Carolina, e esse foi sabe aquele versículo do casal que ficou ali? Salmos 37:5. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A gente tem uma mania de querer ensinar Deus a ser Deus, né? Muitas vezes, e a gente tem... muitas pessoas buscam a Deus só na hora da dificuldade. E eu falo assim, Deus, ele nunca vai ser aquela pessoa que ele vai fazer algo... Eu falo assim, ó, enquanto eu estou com a mão aqui, Deus não vai vir e não vai colocar a mão dele. Eu preciso tirar... e ele vai ser um cavaleiro, ele vai esperar e vai vir. E eu preciso dar essa abertura. Então, entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, mais e fará, é você ter aquela certeza de que ele vai fazer. E ele está ali o tempo todo fazendo. A palavra sempre falou, olha, você não vai viver um mar de rosas, né? Vai ter os dias ruins, né? Confia no Senhor, porque ele está tanto nos dias bons quanto nos dias ruins. Os dias ruins, eles são para quê? Para, muitas vezes, trazer um entendimento, uma experiência, capacitar a gente para algo que a gente vai ver lá na frente. Eu lembro que a Carolina, quando a gente foi casar, o médico, ela tinha uma hérnia de disco e tinha pedra no rim. Todo o período nosso ali, pré-casamento, eu passei dias e noites com ela no hospital. E aí nós chegamos um dia na frente do médico, ele falou assim, olha, você não vai poder ter filho, porque o teu corpo não vai suportar o peso da tua barriga. E e ela tinha pedra no rim, e ela passou por um tempo de uma depressão muito grande, né? Um tempo de depressão muito grande. Eu conheci ela dentro da igreja. Eu tenho uma conexão ali com a igreja muito grande, porque assim, eu comecei a frequentar ali, quando eu conheci, né, a Jesus, que eu me converti, eu conheci ela ali dentro, eu casei ali dentro, eu dei curso de noivo, curso de casal ali dentro, então eu tenho uma conexão muito grande. Então eu conheci ela ali dentro. E ela começou a se curar da depressão nesse momento que ela começa a frequentar a igreja, né? E ela falava muitas vezes, Deus permitiu que eu passasse por esse processo de depressão, porque você não tem ideia quantas pessoas que ela pôde ajudar depois. Então Deus permitiu lá atrás que ela passasse por esse processo de depressão, hoje ela consegue ajudar pessoas. Sim. Você entendeu? Que estão passando por esse processo. Por quê? Por conta da experiência dela. Então ela conseguiu ajudar pessoas que tiveram problema de hernia de disco, de pedra no rim. Por quê? Por conta da experiência dela. Porque quando a gente passa por essa experiência, a gente gera o quê na gente? Autoridade. Uhum. Então eu tenho autoridade para falar daquilo, porque eu já passei por isso. Então eu tenho capacidade de ajudar pessoas. E Deus, ele é assim. Ele muitas vezes vai permitir que a gente passe por situações, porque lá na frente ele vai usar a gente em algum lugar, de alguma maneira. Então a gente tem que entender o propósito de Deus e parar de falar assim, por quê? Por quê? A gente tem que falar, para quê? Né? Deus está no controle de tudo sempre. E as nossas lutas não vão ser maiores do que a nossa capacidade de suportar elas. E a gente vai ter, no mundo passarei por aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Então a gente tem que estar entendendo que a gente entregou o nosso caminho para Deus, confia nele que ele vai fazer. E em algum momento, de alguma forma, ele está no controle.
Muitas vezes a gente olha e fala, meu Deus, o que está acontecendo? Parece que está tudo, né, fora de controle, turbilhão. né? Tá um turbilhão de coisas. Mas calma, as coisas vão, né? A gente tem que fazer, lógico, a nossa parte, né? Porque a gente às vezes tem mania de achar que a gente vai ficar sem fazer. Não, continua, né? Eu brinco assim, ó, não é você falar assim, ah, Deus, eu estou desempregado, me arruma emprego. Não, vai entregando o currículo, porque ele vai abrir a porta. Entendeu? A minha parte eu vou sair todo dia, eu vou entregar o currículo e uma hora uma porta vai se abrir. E não é ficar sentado ali achando que vai literalmente cair do céu. Até porque Deus tem o poder de fazer isso, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Eu falo assim, se você for pegar, tem uma passagem da Bíblia que é sobre Jesus e o cego. E Jesus fala assim para ele assim, o que você quer que eu faça? Cara, tá óbvio, eu quero enxergar. Mas Jesus sempre está fazendo uma pergunta. Por quê? Mediante a tua resposta, ele vai agir. É sempre assim. Jesus, ele age mediante as nossas respostas. E o que é a minha resposta? Ah, eu estou desempregado, a minha resposta é, eu vou sair entregando currículo. E aí, mediante isso, eu vou agir. Entendeu? Então, entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e mais ele fará. Muito legal. Isso é muito forte. Significativo, né? Isso é muito maratonista forte. Isso é muito que forte. entrega o caminho para o Senhor, né? Isso é muito forte. Deus Ele é o Senhor de tudo, né? Ele conhece o começo, o meio e o fim. Ele tá. A palavra nem me veio à boca, ele já sabe. A gente tem essa questão da fé, né? A fé é você confiar naquilo que você não vê, né? Então, a gente tem muito essa dificuldade, às vezes, de entender isso, de ficar firme nisso. E eu falo que a murmuração, ela atrapalha a provisão. Então a gente murmura demais, a gente reclama. A reclamação é reclamar duas vezes. Reclamação, reclamar. Né? Então eu falo para a Carolina, ó, chorar ajuda porque alivia, mas não resolve. Reclamar não resolve. Murmurar não resolve. Se revoltar com Deus não resolve, porque ele vai continuar sendo Deus do mesmo jeito. A gente precisa mais dele do que ele da gente. Então, vamos fazer a nossa parte. O que é a nossa parte? Entrega. Entrega. Deixa que ele vai fazer. Deus não se atrasa, ele nem se adianta. Por mais, eu já vivi dias tenebrosos na minha vida, questão financeira, de tudo. E assim, não adianta. A gente tem que aprender. Muitas vezes a culpa é nossa e a gente não quer. A gente foi responsável em algum momento e a gente começa a jogar isso para Deus, a culpar Deus pelos nossos problemas. Não, muitas vezes, se a gente olhar para trás, os problemas somos nós que geramos. E aí a gente fala, Deus, por que eu estou passando isso? Por que o Senhor permitiu isso? Não, peraí, eu não permiti nada, você foi responsável, você fez isso. Isso é consequência de uma atitude. Eu falo assim, a gente é livre para tomar as nossas decisões, mas nós somos escravos das consequências. Então, não adianta. A gente precisa tentar olhar para trás, achar aonde tem problema e a partir dali correr atrás para poder mudar. Aprender com o passado para entender o presente e melhorar o futuro. Né? Exatamente. Ai, maravilhoso. A gente não podia terminar de melhor forma. Estamos chegando ao final. Que pena. Tem assunto. Tem que marcar a parte 2. Parte 2. Voltamos, né? Vamos fazer. A parte 2 vai ser como você foi de maratonista para triatleta. Boa. Mas é bom demais. Enquanto o Zé falava aqui, não pude deixar de refletir, né? A gente começar o primeiro episódio dessa segunda temporada com alguém que corre, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? E você falou assim, aquele que caminha com o Senhor, né? Experiência é caminho andado. E com alguém que corre, vamos conquistar a coroa da vitória, né, gente? É por isso que estamos aqui, para ser uma voz inspirando a todos que ouvirem essa mensagem. Se ela tocou você como tocou nós dois aqui, que eu tenho certeza, né, amor, que transforma a gente, encaminhe para alguém querido, alguém que você possa inspirar também. E continue nos seguindo nas redes sociais. Isso aí, no Instagram, @CrieVoz. E no YouTube da Igreja Voz Online você assiste o episódio completo. A gente vai ficando por aqui e te vê numa próxima edição. Zé, muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer e um privilégio, viu? Obrigado mesmo. Até a próxima, gente. Tchau.